Oi, eu sou a Ana. Eu sou a Gabriela. E eu sou a Midian. E agora você vai ficar sabendo O que dizem as crentes? C.S. Lewis, irlandês, nascido em Belfast em novembro de 1898, é amplamente conhecido como uma referência literária e cultural. Ele é autor de livros eruditos, romances e um apologista cristão. Suas maiores obras, como Crônicas de Nárnia e Cristianismo Puro e Simples, são vendidas no mundo todo. Nesse episódio, falaremos sobre a vida e obra de Lewis com nosso convidado especial, Guilherme Yamarino. Olá! Sejam bem-vindos ao Que Dizem as Crentes, o seu podcast de mulheres cristãs falando sobre tudo através de uma cosmovisão cristã. Oi, gente, eu sou a Ana, tô aqui de novo com essas meninas maravilhosas para mais um papo legal e eu espero que vocês gostem. Olá, pessoal, eu sou Midian e eu espero que vocês gostem muito do assunto de hoje porque ele tá uma delícia. E ele tá uma delícia mesmo, né? Como vocês viram, a gente tem como convidado hoje o Guilherme Yamarino, que ele do Projeto Sola, ele dispensa apresentações, mas a gente vai deixar ele fazer a apresentação dele como a nossa introdução aqui. Diz aí, Gui, quem é você? Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui é Guilherme Yamarino, talvez vocês já me conheçam do Projeto Sola. Eu queria dizer que eu sou um grande fã do Lewis. Lewis tem uma participação incrível, assim, nos meus primeiros anos de vida cristã, principalmente cristianismo puro e simples, e a vida dele é muito interessante para quem gosta de fantasia, quem gosta de ler, obviamente Crônicas de Nárnia e as outras obras dele. Então vai ser muito gostoso falar disso com vocês aqui. Show! Então, gente, nós vamos começar nossas perguntas e primeiro, em Cristianismo Puro e Simples, Lewis diz que há uma diferença, né, entre viver e existir. E a gente sabe que ele era um ateu até se encontrar em um momento precisando de descobrir o sentido da vida, né? Ele se deparou com esse questionamento, qual é o sentido da vida? Você acha que isso tem relação com a aproximação dele gradual com o cristianismo? Olha, Ana, o Lewis, ele é muito curioso, né? Ele, mesmo nas cartas que ele escreveu, mesmo naquele livro que ele conta a história dele, o Surpreendido pela Alegria, você vê que ele é um cara que ele sempre procurou saber das coisas, desde que ele era criança, construindo os mundos imaginários com o irmão dele, né? Eles constroem um mundo chamado de Boxen, que é sobre animais falantes, baseado muito nas literaturas que ele lia, né? E à medida que ele vai crescendo, vai estudando, ele sempre coloca esse fator da curiosidade em relação às coisas muito, muito em alta na vida dele. Consequentemente, quando ele vai conhecendo algumas pessoas, dentre elas o próprio Tolkien, ele percebe que existe algo no cristianismo do qual ele era mais cético, né? Essa validade do cristianismo como religião, da validade do cristianismo como algo verdadeiro, da validade histórica do cristianismo. Então, o próprio Lewis, ele conta que ele foi sendo cercado, assim, por Deus. Deus foi cercando ele, tanto na própria racionalidade dele, nos argumentos que ele colocava contra o cristianismo, nas pessoas que eram super inteligentes, super capazes de escrever filosofia, como o próprio Chesterton, e o Lewis ficava impressionado com isso, né? Até o ponto em que Deus dá o checkmate nele, na racionalidade, na prova histórica e tudo mais. Acho que é isso que o Lewis acaba contando, né? Ele vai sofrendo esse cerco, como se fosse uma grande batalha. Deus vai cercando a racionalidade do Lewis até um ponto que ele quebra tudo e realmente Lewis se rende a isso, né? Sim, você até citou, né, que ele sempre foi inspirado por histórias onde animais falavam, né? Eu li em uma das biografias feitas dele que ele gostava muito da Beatrix Potter, né?
E isso é muito interessante, porque eu lembro de eu pequena lendo Beatrix Potter, e depois eu saber que, tipo assim, C.S. Lewis lia ela também, isso foi tipo assim, nossa, que legal, porque é um livro, realmente, tipo assim, é um livro mais infantil, mas que na verdade, assim, serve para adultos também, assim como Crônica de Nárnia. Eu dei tipo um boom, sabe, na cabeça. É engraçado que o Lewis, ele tem muito... A gente já começa falando de Nárnia e tudo mais, começa falando de todas as histórias e tal, mas ele vivencia essa busca pelo belo, pela um lance dele desfrutar a estética, sabe? Ele tinha esse prazer estético muito apurado, ele tinha essa busca, no que ele fala mesmo, essa busca pela alegria, né? Essa constante busca dele, cara, eu vou ler um livro novo, vou ler uma obra clássica, eu vou ver um livro infantil que tem imagens e tal, e ele queria ter esse prazer estético, isso persegue a vida dele inteira, sabe? E quando isso, de alguma maneira, se funde com a imagem de quem Deus é, com Deus se apresentando para ele, com o conceito da grande narrativa do Evangelho, né? Isso pra gente já é mais o Lewis crente, né? Isso faz todo sentido, ele encontra a verdadeira alegria, né? Sim, isso é muito legal. Acho que todo mundo que se interessa por Lewis entra no mundo do Lewis. Quer saber da onde ele veio, quem é ele, quem eram os amigos dele, o universo dele, como ele construiu isso, né? E acaba conhecendo os Inklings, né? Eu vejo até que tem alguns grupos de amigos que acabam se denominando Inklings, porque, enfim, tem essa referência do Lewis, né? Que era um grupo de escritores e pensadores que se reuniam em Oxford. Inclusive, eu estive no pub que eles se reuniam em Oxford ano passado. Eu também! Ai, que legal! Ai, gente, eu tentei onde ele sentava. Né? Nossa, Pô, que inveja de você. Eu tenho uma foto, depois eu mando. Foi uma experiência muito legal mesmo imaginar eles lá, né, o Lewis e tal, toda aquela atmosfera, né, Oxford é muito, muito bacana, né. E olhando a trajetória do Lewis, ele fala muito sobre amizade, esses encontros, né, que ele tinha com os amigos e tal. Então o que Lewis tem a dizer pra gente sobre amizade aqui? A gente vê tanto nas biografias quanto em alguns filmes, né? Tem dois filmes, acho que importantes para entender isso que o Lewis fala de amizade e o grupo deles, né? Tem o filme mais recente do Tolkien, que mostra um grupo de amigos. Eu assisti. Infelizmente não mostra a fase dele que ele conheceu o Lewis e tudo mais, mas mostra mais ou menos uma construção do que foi o Inklings ali naquele pequeno grupo de amigos, como se fosse uma sociedade, né? É um filme muito bom, é um filme... Tem algumas críticas a ele, assim, negativas, mas é um filme muito bom. E tem o próprio do Lewis, que é o Shadowlands, que é Terra das Sombras aqui, que eu acho que tem na Amazon, gente. Eu não tenho certeza. Já vi também! E esse filme é muito bom, porque mostra, assim, a gente fica, nossa, como é que eles faziam? Eles se encontravam nos restaurantes, nos bares, nas tabernas, nos pubs, né? Ali, sentavam e tudo mais. O que eles ficavam fazendo? Então... eles liam as obras que eles escreviam uns para os outros. E a concepção do que é amizade para o Lewis acabou sendo muito firmada ali, com esse trocar de experiências, com o trocar de... eu escrevi um artigo aqui sobre isso, eu escrevi um trecho de Nárnia, tanto que os capítulos do Senhor dos Anéis eram lidos ali, o Lewis dava retorno ali, Nárnia foi lida no grupo deles, né? Então tinha Charles Williams, o Owen Barfield, o próprio Tolkien e o Lewis, e vários outros que passaram a participar dessas reuniões deles, né? E a concepção de amizade do Lewis é solidificada ali. Uma coisa que o Lewis fala no Quatro Amores, quando ele vai falar desse amor filéu, que é a amizade, tem muito a ver com o Inklings, porque é o seguinte, a amizade é um pouco aquele sentimento que você tem quando você está conversando com alguém e você acha que só você gosta daquele livro que você leu ou daquela banda que você descobriu, aquilo é algo só seu. E aí quando você descobre que outra pessoa também gosta, você tem essa identificação, nossa, eu não acredito que poderia haver uma outra pessoa no mundo que goste da mesma coisa que eu. Isso aproxima uma pessoa da outra. E o Lewis, ele elenca esse fato, tanto no Quatro Amores quanto em outros livros, com o fato de lutar as mesmas batalhas, com aquele lance de irmãos de guerra, sabe? Duas pessoas que estão caminhando para o mesmo lugar, que elas andam lado a lado, que elas têm essa identificação um com o outro, talvez por conta dos gostos, talvez por conta das similaridades, mas muito
muito mais que isso por conta da mesma batalha que lutam. Então a amizade ela tem um conceito muito profundo assim pro Lewis, um negócio muito encarnado na vida, porque ele experimentou isso de fato, né? E ele fala que a amizade é o menos natural dos amores, porque na medida que você gosta de uma avó, de uma tia, da mãe e do pai, você tem esse amor bem natural por eles, porque faz parte da sua família, é um negócio bem familiar para nós, assim. É o estorger, digamos assim, que é o que o Lewis fala, ou pela esposa, pelo seu amante, pelo seu marido e tudo mais, que seria um amor eros, né? Ou até mesmo por Deus, que é esse amor bem etéreo que a gente tem. O filéu, ele não é natural do ser humano. O natural do ser humano, ele ficar sozinho, ele se relacionar com o mínimo de pessoas possível. Não é natural da gente dividir coisas com os outros. Então, a amizade tem esse fator muito belo pro Lewis, né? Tanto do lance da lutar as batalhas, quanto de ser algo não natural, que a gente escolhe, né? O amigo, a gente escolhe ser amigo de uma pessoa. É algo que é intencional do nosso coração, é uma atitude que vem provocada por coisas que a gente faz intencionalmente. Ele não é natural a nós, gera um esforço ser amigo de alguém, né? Então é um negócio bem profundo pro Lewis e bem bonito. Sim, eu sempre tive muito debate assim, sobre como construir amizades, quais seriam as diferenças entre os amores, e o livro esse livro especificamente, eu acho que ele abre a gente para uma ideia do que realmente significa amar o outro, no sentido de servir, o amar genuíno, o amar da amizade, que depois você vai descobrindo todos esses amores também na Bíblia, né? E ele faz essa exposição muito boa, assim, é um livro muito bom, realmente. Eu acho que o Quatro Amores é um dos meus livros preferidos do Lewis, assim, porque ele aborda muito o coração humano, um conceito agostiniano, né, da ordem dos amores. Sim. Como que Deus esmaga todos os nossos amores e vai reordenando e tudo mais. Isso está impresso ali nas páginas, nos capítulos, sobre os diferentes tipos de amores. Tem uma coisa que ele fala logo no começo, que é em questão desse amor doação e do amor necessidade. Esse amor mais egoísta, que seria o necessidade, a gente apenas consumir, apenas querer receber e tudo mais, e da dinâmica que é justamente o amor doador, aquilo que a gente faz pelos outros, no sentido de amar o outro como ele é, no sentido de suprir as necessidades do outro, sem querer muito que o outro dê algo em troca. Então essa dinâmica do amor, dentro da concepção do Lewis, isso indo agora fixando na amizade, né, é algo que exige muito de nós. E nós, como cristãos, além da gente ter irmãos e irmãs em Cristo, a gente tem amigas e amigos. Isso também é crucial para o cristianismo, porque o Senhor Jesus, lá no Evangelho de João, quando ele está falando com seus discípulos, capítulo 14, 15, 16, 17, essa sequência belíssima, né? Ele vem e abre toda essa questão falando, eu não chamo vocês mais de servos, eu os chamo de amigos. E Jesus mesmo traz essa concepção, né, de chamar para si um pequeno grupo de pessoas, se relacionar, abrir o coração para eles, ensinar, passar tempo, andar junto, caminhar, trocar experiências, se doar, também passar noites e problemas e até angústias junto com esse grupo. Então, o próprio Senhor Jesus tem muito a ensinar sobre a amizade e sobre esse amor doador, né, de você não ter uma relação apenas com as pessoas de necessidade, de consumo, mas sim de doação, quando ele fala, não chamo mais vocês de servos, porque um servo não sabe o que faz o seu senhor, eu chamo vocês de amigos, porque não existe maior amor que esse, do que alguém que dá a sua vida pelos seus amigos. Uau, que reflexão legal, né? Muito bacana. Muito bom ver a genialidade do Lewis, assim, e ele não ter sido assim um teólogo, né, no conceito formal do que a gente conhece por teólogo. Vocês conhecem aquele livro O Dom da Amizade, lá do Colin Duries, que foi lançado acho que há uns 2 anos atrás? Opa! Eu tô com esse livro aqui na minha mão. Esse livro é fantástico, porque, assim, eu tive contato com ele primeiro em inglês, ele não tinha publicado
em português. A Thomas Nelson, não, a HarperCollins lançou ele recentemente, essa capa vermelhona, bonita pra caramba, né? Ele é lindo. E ele é muito focado no compartilhar do Lewis com o Tolkien, né? Então ele conta a trajetória dos dois, o que unifica os dois, o lance da fantasia, do mito, a importância que isso tem para a trajetória do Tolkien, para a trajetória do Lewis, as histórias construídas e o que eles compartilham, né? Eles se conhecem em 1926 lá em Oxford, e então muita coisa é construída com base nisso. A gente que lê Nárnia, ou lê Senhor dos Anéis, ou então você tá vendo os filmes, a gente nunca imagina que isso só é possível por causa da amizade deles, né? Tanto Crônicas de Nárnia ter sido escrito e publicado, quanto o Senhor dos Anéis ter saído. Porque se não fosse o Lewis incentivando o Tolkien, Senhor dos Anéis talvez nunca teria sido terminado. Essa é a verdade. Gente, eu vou contar uma coisa pra vocês. Uma coisa que eu gosto, porque, tipo assim, acabei de lembrar, eu conheci o Colin, que fez esse troço, as biografias. Uau. Ele fez a biografia, aliás, do Schaeffer, e eu Tem tenho mesmo. ela autografada. Que privilégio. Eu falo isso só porque é a única coisa que eu tenho que é tipo assim, uou. Nossa, muito legal. HarperCollins patrocina esse podcast, porque nós estamos fazendo essa propaganda aqui. Por favor, ninguém dá conta de ficar comprando. Eles estão lançando o livro do Tolkien a rodo, assim, e cada vez que lança eu falo assim, meu Deus, eu já tenho as versões da Martins Fontes, mas eu preciso comprar essa da HarperCollins. A gente agradece. Gui, ainda falando sobre amizade, o que nós podemos saber sobre a amizade de Lewis e Tolkien? A gente já estava falando sobre o livro, né, do Colin Duris. É muito interessante ler esse livro, porque ele vai contando tanto o encontro dos dois. Tem uma coisa interessante que o próprio Lewis fala, é que o Tolkien seria o menos provável dos amigos dele. Tipo, ele nunca seria amigo do Tolkien. O Lewis, na época que conheceu o Tolkien, era ateu e extremamente averso a qualquer um que estudasse as línguas, as diferentes línguas dos outros países, principalmente línguas celtas, línguas muito antigas, que era justamente a função do Tolkien. Então o Tolkien pro Lewis era um cara assim, que era o mais fácil de ser odiado, porque o Tolkien era cristão e um filólogo que estudava as diferentes línguas. E eram as coisas que o Lewis não tinha paciência com. Então essa amizade, ela já surge da improbabilidade maior, assim, deles terem que partilhar coisas, sendo que eles não tinham exatamente todas essas coisas em comum que fariam eles serem amigos, né? E aí isso foi brotando aos poucos, nas conversas, na capacidade que o Tolkien tinha de argumentar em relação à verdade por trás de todos os mitos, a esse lance do que o Tolkien fala muito no Árvore e Folha, que é o Evangelion, ou os ecos do Evangelho em todos os mitos possíveis, né? Nesse belo reino que existe, as verdades por trás dos mitos gregos, dos mitos nórdicos, dos contos finlandeses, das próprias grandes histórias. Então existe ali, por trás de tudo isso, uma grande história sendo contada. E a argumentação do próprio Tolkien para com o Lewis, na época ateu, era essa: olha, por que você não acredita na validade histórica do cristianismo? Será que o cristianismo não é verdadeiro justamente porque todas as outras histórias estão contando coisas que o cristianismo tem, que a história de Jesus possui? E aí essas provocações do Tolkien, e tem um vídeo fantástico no YouTube, talvez você consiga ver, se você digitar Lewis e Tolkien, alguma coisa assim, porque é um documentáriozinho feito pela BBC, com base em várias cartas que um mandou para o outro, e aí é justamente esse diálogo, né, belíssimo, da argumentação do Tolkien em relação a isso que a gente está falando, da mitologia, da verdade do cristianismo, e o Lewis ouvindo. Isso fala no Surpreendido pela Alegria, fala que isso despertou essa curiosidade que a gente estava falando cedo, né? Então a amizade do Tolkien com o Lewis, ela nasce disso, de um terreno improvável,
e depois de uma conversão do Lewis, e o Tolkien tem participação nisso, crucial. Sim. E aí vem com a paixão que ambos sentiam com a literatura fantástica, com a magia, e aí vem tudo, né? Então tudo aquilo que o Lewis vivenciava no passado, na infância dele, o próprio país de boxing que eles tinham criado, ele e o irmão dele, na infância, com os animais falantes, e aí tudo isso tem sentido, porque o Tolkien trouxe aquilo que faltava, o significado mitológico por trás das coisas, a magia para aquele lugar. Então a construção tanto de Nárnia quanto da Terra-média tem um fator muito belo, que é a partilha que os dois têm, a amizade que os dois têm, a concepção do que é cristianismo, a validade do cristianismo por trás de todas essas coisas, né? Isso eu acho que vai dar muito solidez ao trabalho de ambos. Sim, dá mesmo. E falando mais sobre as famosas crônicas de Nárnia, né? O Alistair McGrath, que é um outro famoso teólogo, né? Ele disse que o imaginário reino de Nárnia é o feitiço que Lewis lançou para ajudar a quebrar o encantamento secular e abrir nossa imaginação e mente para outra possibilidade. Conta pra gente, assim, o que você acha dessa obra? Ela realmente serve para, tipo, abrir, pra gente entrar nesse mundo que é secularizado e que até mesmo não gosta, assim, do cristianismo e acabar, assim, se infiltrando? Acho que essa frase do McGrath e também vários outros livros dele, não só sobre a biografia do Tolkien, que ele tem, é muito boa, mas também o Surpreendido pelo Sentido do McGrath é muito legal, e isso é essencial para o nosso exercício da fé cristã, que é justamente a gente ter uma imaginação aguçada ou uma imaginação provocada, né? E a fantasia faz isso. A concepção do que o McGrath falou em relação ao Lewis é justamente da gente ser lançado no mundo do qual vários parâmetros são diferentes. Ser lançado no mundo onde coisas que antes eram impossíveis são prováveis. Era impossível você encontrar o Papai Noel, agora você vai lá e encontra. Era impossível você encontrar uma bruxa, magia, animais falantes, agora você encontra. Então, várias das nossas concepções são jogadas assim no lixo. Então você tem que conceber um outro tipo de vida, conceber um outro tipo de realidade. E isso aguça ainda mais a nossa percepção. Então você é lançado num mundo onde você tem que vislumbrar. Olha, por exemplo, no Leão, Feiticeira e Guarda-Roupa, você entra nessa cena, quando a Lúcia, ela entra em Nárnia. E ela tá numa transição, né? Ela tá no guarda-roupa, e aí ela vai sentindo os casacos. Então ela está sentindo os casacos de peles, e aí de repente esses casacos de peles se transformam em árvores, ela sente um pouquinho, ela sente frio, ela sente o toque das árvores, e de repente ela tá ali nesse bosque gelado. E é isso que a imaginação faz com a gente. Aos poucos ela vai atiçando a nossa imaginação, ao ponto da nossa realidade você ser apresentado para um negócio que te gera vislumbre, gera admiração, contemplação. Então, isso que a fantasia faz com a gente, isso que uma história, por exemplo, As Crônicas de Nárnia, todos os 7 livros, os outros livros do Lewis, né, que são os livros de ficção, né, que é a Viagem Especial, que é o Para Além do Planeta Silencioso, Perelandra, aquela Força Medonha, esses livros lançam a gente num mundo de vislumbre. E o vislumbre atiça a nossa imaginação para que os valores, as ideias, a história consiga entrar e penetrar nesses cantos da alma que a gente tem, que muitas vezes estão endurecidos. Quase como aquelas criaturas transformadas em pedra no final do Leão, Feiticeira e Guarda-Roupa, quando Aslan ruge, e então essas criaturas, humanos, animais feitos em pedra, voltam a ser de carne, né? É isso que a fantasia faz com a gente. Sim, cara, isso me lembra, assim, pode ser completamente viagem, mas o mito da caverna de Platão, a gente tá na caverna, a gente tá na comunidade, a gente não tem como ver, e aí de repente chega a luz, né, que é quando ele dá o rugidão lá dele, e todo mundo se transforma. Tipo assim, às vezes isso me vem na cabeça, assim, sabe, muito de acordar para a realidade, e nós somos pedras, nós somos mudos, surdos, a gente não escuta, e de repente a gente consegue ver o mundo real através, assim, através do espírito de vida, né?
Sim, um dos livros que o Lewis fala que ajudou muito ele na conversão foi um livro chamado O Homem Eterno, do Chesterton. O Homem Eterno, ele tem duas partes. Ele tem uma parte que fala do homem na caverna e depois do Deus na caverna. Então ele vai falar da validade de Cristo como homem, como Deus. E a primeira parte ele vai abordar religião, filosofia, concepção de ciência, história e tal, e ele usa muito a figura do mito da caverna de Platão. E Lewis naturalmente vai puxar toda essa concepção, Ana, e você fez muito bem, acho que é muito plausível isso, porque o próprio Lewis usa depois e lançou num desses novos livros da Thomas Nelson, o Deus no Banco dos Réus, tem um artigo que se chama Meditações de um Galpão de Ferramentas. E ele vai falar exatamente isso, que Deus nos provoca a nossa imaginação para que a gente possa ver a realidade que ele propõe que a gente veja, é como se fosse um feixe de luz dentro de um galpão de ferramentas, em que a gente pode ver as coisas. Então, esse feixe de luz bate no galpão de ferramentas, a gente consegue ver nitidamente o que está acontecendo, e tem um plot twist na coisa, que também Deus permite que a gente veja como se a gente estivesse dentro desse feixe de luz para enxergar aquilo que o feixe de luz está iluminando realmente, sabe? Isso é fantástico, porque Deus provoca, tanto para que a gente veja as coisas que estão escuras na caverna, mas também que a gente veja as coisas pelos olhos dele. Sim. Que a gente ame as coisas como ele ama as coisas, sabe? As Crônicas de Nárnia, né? O Lewis, ele afirma claramente que a bruxaria, é algo mau e diferente do que ele conceitua como magia. Por que você acha que ele faz isso? A gente pode aplicar essa teoria no mundo moderno? A gente estava comentando sobre isso naquele podcast do Irmãos.com, que a gente falou sobre fantasia, né? E acho que o Lewis faz isso muito bem, o Tolkien também faz isso, com outros nomes, né? Mas ele começa a nomear os usos diferentes de magia. É crucial para você entender fantasia que, além da gente ser lançado num mundo diferente, onde tem possibilidade de você encontrar criaturas diferentes, seres diferentes, dragões, faunos, fadas, etc. Você também tem uma presença mágica, a presença da magia e o uso dela, né? O uso dela pelas pessoas, pelos animais, pelas criaturas diferentes. Então, essa concepção é muito, muito importante para a gente entender qualquer literatura fantástica, conto, fábula e etc. E aí o uso da magia, ele pode ser para um subterfúgio egoísta ou para algo doador, para algo que faça o bem, para algo que corrobore para a resolução das coisas, né? O uso egoísta seria o que a feiticeira verde no Cadeira de Prata faz, seria o que a feiticeira branca no Leão, Feiticeiro e Guarda-Roupa, seria esse uso que é para o meu próprio bem, para o meu egoísmo. Então, quando o Lewis fala sobre bruxa e bruxo, esse uso indevido da magia. E magia ali, dentro do Crônicas de Nárnia, é quase como se fosse uma lei que rege o universo, sabe? O uso das leis que regem o universo, não só no sentido de mágica, de você fazer uma bola de fogo, ou de você conjurar alguma coisa, mas justamente do comportamento maior das coisas. Então, uma bruxa é uma pessoa movida pelo mal que há nela, movido pelo egoísmo, e usa as leis do universo somente para o seu favor. Enquanto o uso devido da magia, por exemplo, Aslan usa magia, e o Aslan usa tanto para algo que crie. Então você vê no Sobrinho do Mago, que é o primeiro livro das Crônicas de Nárnia, Aslan rugindo, então todas as coisas vão sendo feitas, e à medida que Aslan tem o seu rugido, as coisas vão brotando, árvores, animais, as colinas, e é uma cena muito bela, inclusive. Quanto pelo rugido do Aslan, as coisas elas voltam ao seu estado natural, digamos assim, belo e bom. Então a magia confere beleza quando usada para algo bom. É só você ver o que Aslan dá, o presente, na verdade, que o Papai Noel dá para a Lúcia, né, que é aquele frasco, e ela usa isso para curar. A Lúcia, ela consegue usar a magia que há em Nárnia para o bem de outros, não para o bem egoísta. Então a concepção de magia ali, e não só em Lewis, mas em qualquer literatura fantástica, ela tem essa diferença, né? O uso egoísta ou o uso doador.
Sim, entendi. E já que você falou sobre ele, deixa eu te perguntar, o que você acha do personagem Aslan? O Lewis falava que Aslan não é um leão domesticado, né? Aslan é Sim. algo que muitas vezes a gente quer controlar, quer que ele faça o que desejamos e não o faz. Aslan, claramente, em Nárnia, é a própria figura do Senhor Jesus pra gente, né? Tanto que várias vezes, ao longo dos 7 livros, ele dá essa dica. Tem em um dos livros, acho que é o Viagem Peregrino da Alvorada, ele fala explicitamente, né? No mundo de vocês me conhecem como outro Sim. nome, de um outro nome. E tem a cena fantástica que eles chegam no além-mar, e aí eles estão na praia, e de repente eles veem o Rip-Chip, o Caspian, eles veem um cordeiro, e o cordeiro se transforma no leão, que é o Aslan. E isso, assim, é a própria figura apocalíptica, né, das pessoas terem essa concepção do cordeiro e do leão. Isso é fantástico. Sim, Acho que o Aslan, ele é esse personagem, né, que resolve as coisas, ele é o fruto sempre da resolução de todas as histórias, ele aparece com bons conselhos, com palavras de sabedoria, é isso que está no imaginário dos castores no começo, né? Quando eu li primeiro a Leão é Feiticeiro e Guarda-Roupa, eu não li o Sobrinho do Mago primeiro, tanto que acho que eu indico ler primeiro Leão é Feiticeiro e Guarda-Roupa ao invés do Sobrinho do Mago, apesar da cronologia ser essa, mas porque tem um momento no Leão Feiticeiro e Guarda-Roupa onde todos os irmãos eles estão na casa dos castores e eles falam do Aslan com uma, assim, esperança, sabe? Agora é inverno, mas nunca é Natal, e olha só, mas quando o Aslan chegar, o inverno vai acabar. Quando o Aslan chegar, então Aslan ele é justamente a consolidação de toda a esperança do coração para os narnianos, né? Então quando você vê Aslan, você pode esperar que a sua esperança ela está sendo ali solidificada, encarnada, e ao mesmo tempo não é uma esperança que você pode controlar, porque Aslan não é um leão domesticável. Sim, eu gosto muito daquela parte, né? Porque a gente vê que Lúcia tem um relacionamento com Aslan muito diferente dos outros personagens, né? Ela é aquele que, primeiro, ela é aquele que acredita sem ter uma razão lógica, é aquele que mais tem um relacionamento íntimo e tem um diálogo, né, que a Lúcia pergunta, né, Aslan, como você tá grande? E ele responde, é porque você tá mais crescida. E ela pergunta, e você não? E aí o Aslan vira e fala, eu não. Mas à medida que você for crescendo, eu parecerei maior aos seus olhos. E é uma ideia tão fantástica, até mesmo de amadurecimento espiritual. Ao tanto que a gente conhece e acompanha, né, Jesus, Cristo, assim como no livro é com Aslan, ele vai crescendo aos nossos olhos, a gente entende maior o que significa o reino. E eu acho, assim, a maneira como Lewis consegue colocar isso em diálogos curtos é fantástico, é fantástico. Sim, e o Aslan sempre dá umas palavras de sabedoria incríveis, né, seja para Lúcia, para Susana, para o Pedro, ao diálogo, assim, diálogo não, mas a toda a cena que ele se coloca no lugar do Edmundo, no Leão Feiticeiro e Guarda-Roupa. O Cavalo e Seu Menino tem a concepção muito interessante, né, de você tem a personagem principal, ela foge e você tem um diálogo nela, ela pergunta assim, nossa, por que não pode acontecer comigo a mesma coisa que aconteceu com aquele ali, por que não vai acontecer comigo isso, por que você não apareceu, por que a minha história é diferente dos outros? E aí o Aslan fala um negócio importante, olha, cada um tem a sua história, eu conto a história de cada um de um jeito, e você tem que ser grato e dar valor a isso. Então o Aslan sempre é as próprias palavras de Deus para nós, e para que a gente seja tranquilizado, para que a gente aprenda, para que a gente cresça em maturidade, para que a gente seja realmente cada vez mais parecido com Jesus Cristo, consequentemente com o Aslan ali da história de Nárnia, né? Sim, a gente vê que as obras do Lewis, né, elas têm muito a falar sobre virtude, sobre ensinamentos bíblicos, né, e hoje as pessoas falam de ética da virtude, e Lewis era um adepto, né, dessa filosofia, ele chegou a escrever A Abolição do Homem, que é um livro fantástico, fala até mesmo sobre, né, a lei universal que existiria sobre o bem e o mal. Você acha que essa filosofia educacional
ela pode nos ajudar nos conflitos modernos, sociais da atualidade? Muito, né? Porque no próprio Abolição do Homem, o Lewis critica muito aquela concepção do livro verde, que no final das contas ele vai falar que isso acaba castrando os homens, né? Pede que os homens façam várias coisas e acaba no final só cercando e privando a liberdade. E o que o Lewis fala é que a própria verdade cristã, ela acaba sendo algo que não vai privar o homem da sua liberdade. Nosso comportamento em relação aos humanos não pode privar o livre pensamento, não pode privar a nosso comportamento, a ética e tudo mais, mas na verdade tem que conferir a real liberdade das coisas. E ele vai criticar muito uma concepção educacional que trava o homem, que vive deixando o homem dentro de caixinhas e tudo mais. A história análoga à abolição do homem em Nárnia seria a Cadeira de Prata. E tem uma cena muito interessante no Cadeira de Prata, que eles já estão ali debaixo, no mundo subterrâneo, onde a feiticeira verde, e é curioso, porque a feiticeira verde e Lewis critica o livro verde. E essa feiticeira, ela tenta convencer o pequeno grupo que está ali, o Eustáquio, o brejeiro, o príncipe que está ali, e ela tenta convencer que aquilo lá é o que é. Que eles nunca viram Nárnia. Que Nárnia não existe. Que eles nunca viram o céu azul, as nuvens, a luz do sol. E ela tenta convencer com argumentos e coloca filosofia e tudo mais. Tem a frase do brejeiro que sempre está dando assim um contraponto. E o brejeiro fala, olha, eu quero viver como um narniano, ainda que Nárnia não exista, porque isso está intrínseco no meu coração. O meu coração deseja por Nárnia. Então, se o meu coração deseja por Nárnia, e eu não estou conseguindo ver Nárnia aqui, então quer dizer que Nárnia pode ser real. E a mesma coisa se aplica ao próprio Lewis, quando ele fala, se eu tenho um desejo dentro do meu coração, do qual essas coisas que eu vejo nesse mundo não conseguem suprir, isso é uma prova de que algo a mais existe, de que existe sim o eterno. Então, essa concepção é muito importante, né? De que talvez as realidades colocadas por um sistema de educação que não liberta, mas sim agride, fere, oprime, devam ser combatidos com tudo, com toda a nossa força, com todo o nosso entusiasmo, porque a gente sabe que existe algo além dessas coisas, né? Sim. Eu fico, às vezes, eu até fico um pouco chateado, todo mundo sabe, tipo, sobre, o Leão Feiticeiro Guarda-Roupa, e eles não leem os outros livros, e sinceramente, né, apesar dos livros serem histórias diferentes, elas se entrelaçam até o último, né? Onde a gente vai ter praticamente um encontro no paraíso, né? Eu achei isso muito legal. O que você acha desse negócio que é como se fosse uma tapeçaria mesmo? A gente não enxerga até no final é um conjunto. O final do Última Batalha é uma das coisas mais fantásticas na literatura que eu acho, assim. Porque quando o Lewis vai citando esse final, e aí eu vou dar um pequeno spoiler, mas eu acho que talvez isso incentive as pessoas que não leram a lerem. Ele vai falando de infinitos dentro de infinitos, Nárnias dentro de Nárnias, eles vão subindo, aí de repente aquele pequeno mundo que eles viviam de Nárnia, eles se veem num mundo ainda maior, e é uma Nárnia ainda maior, ainda mais bela, ainda mais verde, e aquilo não acaba, eles vão... É um ciclo, tipo, que não acaba, que não acaba esse vislumbre. E a eternidade, ela faz isso com a gente, né? Um pouco mais cedo, no mesmo livro, na Última Batalha, tem uma cena do estábulo, onde você tem ali os personagens narnianos, o príncipe Caspian X, se não me engano, você tem o próprio Eustáquio e a Lúcia, e você tem um grupo de anões. E estão todos eles ali no estábulo. E o grupo de anões está no estábulo escuro, e ninguém se vê, e de repente quando o Aslan aparece, e aí as crianças e o príncipe veem o Aslan transporta todos eles para Nárnia. E eles estão ali, Aslan dá comida, e eles vão tentando se relacionar com esses anões, mas os anões parecem que não os enxergam, não enxergam Aslan, não ouvem Aslan, e vivem desconfiados
desconfiados, né? Parece que eles ainda Sim. estão presos dentro do estábulo e eles dão comida para os anões, e os anões falam, não, o que você tá me dando esse galho seco aqui? Quando na verdade eles estavam dando um manjar, né? E por vezes a nossa realidade, e quando a gente não quer enxergar o que Deus faz na nossa vida, e muitas vezes as pessoas que ainda não têm essa concepção de realidade, são como esses anões presos dentro de uma concepção em que só existe murmuração, só existe chateação, se desconfia de tudo, e o Evangelho, Cristo em nós, faz exatamente isso, nos tira de um estábulo escuro, fechado, fedorento, digamos assim, e nos leva para um vislumbre maior, onde existe gratidão, onde existe amor. Tudo isso, talvez essas pequenas cenas da última batalha é vista ao longo de todos os livros de Nárnia, né? Onde a imaginação colocada ali pela fantasia do Lewis, e depois quando a gente vai ler os outros livros dele, que não são de narrativas, né, são mais livros de filosofia, sobre o pensamento dele, é exatamente isso, ele tentar provocar a gente para que a gente enxergue de verdade o que Deus tem feito no mundo, na nossa vida, na vida dos outros, para que a gente não seja como esses anões que não conseguem ver o que está acontecendo, que só reclamam, que desconfiam de tudo, mas que sejamos gratos e vislumbrados com a realidade que Deus criou. Sim. Pegando numa parte assim, até mais é a mesma coisa que a gente está falando, mas sai um pouquinho. Muitas pessoas, elas acabam dizendo que Lewis, principalmente no Crônicas de Nárnia, pode ser um pouco universalista, né? Eu discordo dessa afirmação veemente, porque a gente vê que é claro que os seguidores de Aslan caminham, né, até a última batalha para o paraíso, tanto que, por exemplo, a Lúcia, que teve um contato com ele, mas acabou desacreditando e acabou não acreditando mais em Aslan, não está lá no final, né? Mais um spoiler, foi mal, gente. Você tem essa mesma opinião? Você acha que... O que você acha? Eu acho que a provocação sobre isso vem quando aquele calor humano é contado entre os narnianos, e o Aslan tem um diálogo com ele bastante interessante sobre, enquanto você estava servindo Tashilan, que era um outro deus ali, concorrente de Aslan, super egoísta, que fazia mal, escravizava as pessoas, e o Aslan fala para esse calor humano, né, quando você estava servindo ele, você estava na verdade me servindo. Mas essa concepção, assim, é claro que talvez para quem tá lendo desproposital, tipo, tá lendo de qualquer jeito, não tá atento, vai entender, nossa, Lewis é um universalista, olha só o que ele tá falando. Mas aos leitores cuidadosos, aos mais atentos, vão perceber que é uma outra concepção que ele tá dizendo, né? Que é o próprio fato da gente... Né? Exato, de você servir com amor, reflete o Deus verdadeiro, que ele não está ali falando sobre uma salvação última, ou sobre o universalismo, ou sobre soteriologia, ele está ali falando sobre a virtude, que é exatamente o propósito de Nárnia, né? Quando você vê os 4 reis, são 4 reis, não é um rei, você não tem uma hierarquia que impede, não tem um rei maior. Pedro não é mais rei que Edmundo, que Susana ou que Lúcia. Todos eles são reis. Caspian e Pedro, ao contrário do que o Príncipe Caspian, o filme que foi lançado, quer dizer, eles nunca concorreram pelo reinado. Sim. Eles respeitaram mutuamente. Então você tem um conceito de virtude ali. E vários dos outros livros você tem conceitos de liderança, conceitos de bondade, de amizade, de serviço, de fé. Então isso que é importante no final, né? Ele está ressaltando isso, o serviço, o amor, esse amor despretensioso, não egoísta, e não sobre salvação última, digamos assim. Gabi? O Lewis, ele ficou conhecido como apologista da fé cristã, né? Assim, o que você acha que fez ele se tornar essa nossa grande referência, né? E o que fez a gente reconhecê-lo como um apologista da fé cristã, assim? A apologética do Lewis, eu acho que ela é bem diferente de vários outros apologetas que a gente tem. Tipo, o Lewis faz coisas muito diferentes do que um William Henry Craig, por exemplo. Exato. Ou do que o próprio Van Til. Ele
faz isso de uma outra maneira. A gente costumava falar, quando eu estava no seminário, que o Lewis tinha um jeito circular de escrever as coisas. Era quase, você lê um livro do Lewis, é quase como você pegar um parafuso, ele vai ficar no mesmo lugar durante o livro inteiro, e aí você só vai girando o parafuso. Você não está indo numa linha reta de um ponto A ao ponto B, você está ficando no mesmo ponto A, só que você está apertando o parafuso. Então a linguagem do Lewis, ela leva a gente a pensar sobre coisas que parecem simples. Por exemplo, o próprio fato dos 4 amores, ou então a educação no abolição do homem. São coisas que um cristão talvez já saiba, mas ele vai aprofundando isso de tal maneira para que a gente perceba todas as nuances dessa realidade. A gente perceba todos os cantos que muitas vezes a gente não dá tanta atenção e que servem para a gente a solidificar ainda mais o nosso crescimento e a nossa maturidade. Como a Ana falou antes do diálogo da Lúcia com o Aslan, que é o seguinte: à medida que nós crescemos, a nossa compreensão de Deus também precisa crescer. Isso, além de ser um baita encorajamento, né? E é belo quando você vê o Aslan falando isso para a Lúcia, e a Lúcia, no Príncipe Caspian, quando ele tem esse discurso, é justamente o fator de fé ali dentro do grupo, mas isso também é um tapa na cara pra gente. Porque quantos anos a gente tem de cristão? Com quantos anos você se converteu? Será que você já leu a Bíblia quantas vezes? Será que a tua concepção e a solidez do seu pensamento cristão acerca da validade histórica do cristianismo, da validade filosófica do cristianismo, da validade dos preceitos do discipulado cristão, elas cresceram também em maturidade, junto com seus relacionamentos, com as suas virtudes, com o fruto do Espírito? Então isso é uma provocação. Então o Lewis, ele provoca o cristão a pensar mesmo na validade do cristianismo, a pensar mesmo nos cantos e aplicações disso, para os nossos amores, para a educação, para o jeito que a gente pensa, para o jeito que a gente escreve. Você vai ver o incentivo aos artistas, né, que usam de criatividade, são cristãs, num livro que foi escrito, chama Reflexões Cristãs, tem acho que uns 4 capítulos do Lewis falando a artistas que se propõem a serem artistas cristãos. Você tem um diálogo extremamente maduro e provocativo. O Lewis faz isso. A apologética do Lewis, ela provoca o ser humano a provocar. Talvez é uma consequência do que ele viveu. Porque ele era esse cara curioso, que era cético em relação ao cristianismo, e ele foi sendo cercado. O resultado, a escrita dele vai cercando a gente, porque você vai lendo, você vai cercado de todos os lados, assim, nossa, olha o que ele falou nisso, isso te quebra tal argumento que você tinha antes, aquilo faz te pensar sobre essa nuance da amizade que você não tinha percebido antes, e vai lançando luz a todos esses cantos escuros do nosso pensamento filosófico, cristão, do nosso pensamento em educação, do nosso pensamento em arte, do nosso pensamento em literatura, em relações humanas e etc. Sim, isso mesmo. Bom, Ana vai falar. Qual é seu favorito? Porque eu quero saber qual que é. Ah, tá bom. Bom, acho que uma boa entrada, além dos livros do Lewis, né? Então, se você ir na Thomas Nelson, vai lá e encontra os vários livros do Lewis que eles lançaram com essas capas maravilhosas. E aí você pode comprar, acho que qualquer um deles é uma boa entrada. Eu tenho um preferido, que depois eu vou falar, mas se você quer saber mais sobre a vida do Lewis, tem duas, tem a biografia do próprio Lewis, que é o Surpreendido pela Alegria, é interessante, mas talvez você fique bem boiando, se você nunca tenha lido nada e tudo mais, porque ele não é tão organizado nas citações. Uma biografia muito boa é o do próprio Alistair McGrath, que é o do Ateísmo Terras de Nárnia, que é a vida de C.S. Lewis. É interessantíssimo, conta, é detalhada, pesquisa fantástica, assim, fantástica. Outro livro que eu quero recomendar, que daí é um debate, tá? De você colocar um do lado do outro, debate acerca de Deus, amor, sexo, sentido da vida, validade do cristianismo, religião, que é um livro que já foi lançado há um tempinho, que é Deus em Questão, C.S. Lewis e Freud. É um livro bem interessante, assim. Coloca muitas coisas do pensamento desses dois autores, que são pessoas importantes para a filosofia, para a psicanálise, e aí você tem esse debate, assim, mais interessante.
E sobre do Lewis mesmo, se eu tiver que recomendar um livro eu quero começar uma obra do Lewis, eu começaria ou pelo Abolição do Homem, que a gente já citou aqui, ou pelos Quatro Amores. É lógico que tem o Cristianismo Puro e Simples. Mas por que posso começar desse, que a maioria das pessoas começa? Mas começa de um desses dois, que tanto eles são menores, quanto eu acho que eles vão te atiçar ainda mais para a futura leitura do Cristianismo Puro e Simples. E o meu preferido é Os Quatro Amores. Não tem como. Quatro Amores nunca vai sair do meu coração como o meu livro preferido de C.S. Lewis. Cara, o meu também, viu? Quatro Amores. Nossa, a minha indicação eu tenho um do do Alistair McGrath também, que é Conversando com C.S. Lewis, que é muito legal, mas é mais curtinho. O Ateísmo, a Terra de Nárnia é gigante. Eu até não consegui terminar de ler ainda. Mas o Conversando com o C.S. Lewis também é muito tranquilo, muito gostoso. E eu indico, assim, a Abolição do Homem também, com todas as minhas forças, me ajudou muito a entender por que a gente tem que ter essa coisa forte de bem e mal, e que isso é universal, porque foi colocado na gente por Deus. E os Quatro Amores também. Então eu tô copiando o guia aí. Olha, o Cristianismo Puro e Simples foi o primeiro livro que eu li do Lewis. Ele tá, assim, eu acho que ele é o segundo livro mais importante da minha vida, porque foi num período muito pontual, assim, da minha caminhada cristã, que eu encontrei esse livro, ou eu fui encontrada por esse livro, eu não sei, eu tenho muito carinho por ele. E todo mundo indica, né, esse livro. Esses dias até eu vi um influencer falando assim, não, esse livro é um bom livro, mas não é um grande livro. Eu me senti até ofendida, gente. Como assim vocês estão falando do meu livro favorito, assim, né? Mas eu sempre vou indicar o Cristianismo Puro e Simples, assim, se eu tiver que indicar alguma coisa do Lewis, assim, eu não sou uma grande conhecedora de Lewis, né? Mas eu indico aquilo que me fez bem, né? Enfim, estamos caminhando aqui para o final. A gente queria te agradecer, Gui, pela tua participação, por ter aceitado o nosso convite, por ter disponibilizado aí do teu tempo, né? A gente sabe que tá corrido para todo mundo e a gente te agradece. E quem sabe a gente possa fazer outras colaborações aí no futuro sobre outros assuntos, outras coisas. Tem muitas novidades que a gente está elaborando, né, no nosso podcast, algumas mudanças, algumas novas ideias, e muito bom poder contar contigo. Legal, gente. Meninas, muito obrigado pelo trabalho muito grande que vocês têm feito de trazer assuntos importantes, assim, e de uma maneira muito legal, assim, a conversa, as perguntas que a gente elaborou hoje, assim, conversou sobre isso, são perguntas, assim, amplas, extremamente necessárias para o cristão. Isso foi muito gostoso de fazer nesse tempo. Para mim foi um prazer. Sempre que precisar, vocês me chamem de novo, tá? E se quiserem falar de Chesterton, eu acho que todo leitor de Lewis tinha que depois ler Chesterton também. Pelo menos Ortodoxia e O Homem Eterno. Pelo menos. Então, vai ficar marcado, então, que a gente vai chamar o Gui para falar sobre Chesterton, gente. Cobrem o Gui. E esse foi mais um episódio do Que Dizem as Crentes. E estamos a todo vapor produzindo mais conteúdo para vocês. Estamos em quase todos os agregadores de podcast. E assim que ampliarmos isso, a gente vai avisando aqui nas nossas redes sociais. Nos sigam nas nossas redes sociais. O Instagram é @o que dizem as crentes e o Twitter é @dizem as crentes. Você também pode nos acompanhar nas nossas redes sociais privadas, onde a gente está sempre postando conteúdo novo.